Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. Hoje vamos falar sobre o santuário terrestre e o santuário celestial. O santuário terrestre era figura do santuário celestial. Deus mostrou a Moisés o modelo do santuário que ele haveria de fazer aqui na terra. Um santuário que já existia no céu. Assim, o santuário terrestre representava o santuário celestial. O terrestre era a cópia do celestial. Claro que existem mais coisas sobre o santuário celestial que a nós não foi dado conhecer. Mas o que nos foi revelado é para nossa compreensão do plano da redenção em Cristo Jesus. Pois tanto o santuário terrestre como o santuário celestial mostram a atuação redentora de Cristo Jesus em prol da salvação do ser humano. O santuário terrestre mostrava o futuro sacrifício de Cristo, o Messias Redentor do mundo que viria em breve, consumar então, na sua morte, a salvação do ser humano. E ali então se cumpriria, todas as figuras que estavam no santuário terrestre em Cristo Jesus. E hoje Cristo está no santuário celestial, intercedendo por cada ser humano que entrega a sua vida a Ele. Meditemos, pois, então, na vida de Cristo. Em Cristo crucificado aqui na terra, mas também ressuscitado e hoje ministrando em favor de cada ser humano no santuário celestial. Devemos então nos achegar a Ele, confiando que Ele pode resolver o nosso caso, junto ao trono da graça, a fim de que hoje possamos receber a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Parábolas de Jesus 112, 113. Cristo deu sua vida para nos garantir esse tesouro inestimável. Porém, sem regeneração, pela fé em seu sangue, não há remissão dos pecados, nenhum tesouro para qualquer alma a perecer. O primeiro tópico vem nos falando sobre o propósito do santuário. E o propósito de Deus ao construir o santuário terrestre era que Deus queria mostrar ao seu povo que o próprio Deus habitava no meio deles, que Deus fazia questão de estar presente na vida de seus filhos. Êxodo 25, verso 8 diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Então o santuário terrestre era a morada visível de Deus entre os homens. Na construção do santuário como morada para Deus, Moisés foi instruído a construir tudo de acordo com um modelo celestial. Deus o chamou para o monte e lhe revelou as coisas celestiais e, com base nessa semelhança, o tabernáculo e tudo o que a ele pertencia foram moldados. Assim Deus revelou o seu glorioso ideal de caráter a Israel, a quem ele desejava tornar sua morada. Ele mostrou o modelo no monte que outorgou a lei do Sinai. Uma outra lição importante sobre o tabernáculo que as pessoas deveriam aprender é que o tabernáculo, então, por meio do sacrifício diário, traria o ensino do perdão dos pecados e também do poder por meio do Salvador para a obediência que conduz à vida. Era uma forma pedagógica de Deus, então, ensinar o povo o perdão dos pecados e que Cristo também se sacrificaria para que, por meio da sua graça, todos nós pudéssemos alcançar a perfeita obediência em Cristo Jesus. Por meio da sua graça, alcançaríamos, então, a vitória e a vida eterna. E o verdadeiro propósito do santuário terrestre se realizou em Cristo Jesus. Cristo cumpriu na prática aquilo que o santuário terrestre mostrava como a figura do verdadeiro Cordeiro de Deus no sacrifício dos cordeiros diariamente. E o sacrifício no santuário terrestre era apenas uma figura do verdadeiro sacrifício que Cristo fez por cada ser humano. João 1, verso 14 nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Também temos como referência 1 Coríntios 3, 16, 17. Então, irmãos, em Cristo,
se cumpriu o propósito do qual o tabernáculo terrestre era um símbolo. O próprio Cristo, então, em sacrifício vivo, finalizou em si mesmo aqueles símbolos, aqueles sacrifícios que simbolizavam a sua própria morte, findando então todas aquelas cerimônias que simbolizavam o sacrifício futuro do Salvador, e agora ele morrendo, então, tudo se concretizou naquele momento. O segundo tópico, o santuário terrestre, vem nos falando sobre o primeiro compartimento do santuário terrestre. Podemos ver isso em Hebreus, capítulo 9, 1 e 2. O primeiro compartimento do santuário terrestre, onde havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, e também chamado o lugar santo do santuário. No primeiro compartimento, ou lugar santo, ficavam a mesa dos pães da proposição, o castiçal ou candelabro e o altar de incenso. O lugar santíssimo do santuário celestial, segundo Hebreus 9, de 3 a 7, temos aqui o serviço que era realizado ali. No lugar santíssimo, além do véu, estava o Santo dos Santos, Estava o incensário de ouro, a arca da aliança, e sobre a arca os querubins, que estavam acima do propiciatório. E o serviço realizado ali no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia oficiar, e uma vez ao ano, onde ele fazia expiação por si mesmo, também pelos pecados de todo o povo. Além do véu interior estava o Santo dos Santos, onde se centralizava o serviço simbólico de expiação e intercessão, o qual formava a ligação entre o céu e a terra. Nesse compartimento ficava a arca, um baú de madeira de acácia revestido por dentro e por fora com ouro e com uma borda ou ornamentação de ouro no topo. Ela servia como um depósito para as tábuas de pedra, sobre as quais o próprio Deus havia inscrito os 10 mandamentos. Por isso chamava-se Arca do Testemunho de Deus ou Arca do Concerto, já que os 10 mandamentos eram a base do concerto feito entre Deus e Israel. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário. O trabalho ali realizado completava o ciclo anual de ministração. O terceiro tópico vem nos falando sobre a redenção eterna. A salvação eterna em Cristo Jesus nos mostra que o resultado da intercessão de Cristo hoje é a salvação de todos aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Cristo Jesus hoje traz como resultado da sua intercessão junto ao Pai eterna salvação a todos aqueles que pela fé recebem os seus méritos. Assim alcançam vida eterna, alcançam perdão, regeneração, vida eterna, salvação, redenção, para todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Hoje Cristo, como nosso sumo sacerdote, intercede diante de Deus pelo perdão dos pecados de cada ser humano que a Ele se entrega. E o sangue de Cristo, aqui no terceiro tópico, vem nos falando que beneficia a vida do pecador arrependido, a vida daquele que confessou seus pecados e deixou seus pecados. O sangue de Cristo traz remissão, traz santificação, nos purifica, transforma a nossa vida, o nosso jeito, nos dá um novo caráter, um caráter semelhante ao de Cristo. Devemos aceitar, então, os méritos de Cristo pelo seu sacrifício. Devemos aceitar o sangue de Cristo na nossa vida para a purificação dos nossos pecados. E o sangue de Cristo é eficaz para transformar a vida de qualquer pessoa. O quarto tópico vem nos falando, validando o novo concerto. O concerto da graça foi estabelecido lá no Éden, com nossos primeiros pais, Adão e Eva.
E quando Deus revelou a eles o plano da redenção, estava firmando com eles, então, o concerto da graça. E o concerto da graça, então, foi renovado com Abraão. Mas o concerto da graça somente foi validado com o sacrifício de Cristo, com a morte de Cristo aqui neste mundo. O concerto da graça foi confirmado com a morte de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embora esse concerto tenha sido feito com Adão e renovado com Abraão, não poderia ser confirmado até a morte de Cristo. Ele existia pela promessa de Deus desde o primeiro sinal de redenção. Tinha sido aceito pela fé, no entanto, só é chamado de novo concerto após ter sido confirmado por Cristo. A lei de Deus era a base dessa aliança, que era simplesmente um acordo para harmonizar os seres humanos outra vez com a vontade divina, colocando-os numa posição em que poderiam obedecer à lei de Deus. E aqui também no quarto tópico, o apóstolo Paulo explica a forma como os sacrifícios se cumpriram em Cristo Jesus. Cristo, pelo seu próprio sacrifício, aniquilou de uma vez por todas o pecado, sendo ele agora o sumo sacerdote, que entrou no santuário, não feito pelas mãos humanas, mas o santuário no céu, para oferecer a si mesmo o seu próprio sacrifício diante de Deus. Mostrando os seus próprios méritos, Cristo pode salvar perfeitamente cada ser humano. Cristo apresenta a Deus o seu próprio sacrifício, apresenta os seus próprios méritos. E o pecador arrependido, confessando seus pecados, recebe os méritos de Cristo na sua vida. E Deus então olha para o caráter de Cristo, ao invés de olhar para o caráter imperfeito do pecador. A morte de Cristo era a realidade de todas as ofertas sacrificiais lá do santuário terrestre. As ofertas sacrificiais do santuário terrestre se cumpriram todas em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Cristo Jesus, o perfeito sacrifício. Ouça enquanto Paulo esclarece a obra do Redentor como o grande sumo sacerdote da humanidade. Aquele que pelo sacrifício da sua própria vida expiaria o pecado de uma vez por todas e então assumiria seu ministério no santuário celestial. Os ouvintes de Paulo foram levados a entender que o Messias pelo qual esperavam, na verdade já tinha vindo, que sua morte era o cumprimento de todas as ofertas sacrificiais e que sua missão no santuário celestial era o propósito central que esclarecia o que aconteceu no ministério do sacerdócio judaico. O quinto tópico vem nos falando sobre a segunda vinda de Cristo, vem nos mostrando a promessa que Deus fez aos seus filhos. A todo aquele que aceita o concerto da graça em Cristo Jesus, é prometido o perdão dos pecados. E Cristo prometeu voltar para buscar os que são seus. Cristo voltará para salvar deste mundo os fiéis. E ele então cumprirá essa promessa. Cristo voltará para buscar os fiéis, aqueles que aguardam o cumprimento da sua promessa, que ele disse: virei outra vez. Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Isaías 25, verso 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Salmo 50, de 1 a 5, versículo 5 diz assim: ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. O Senhor deseja que apreciemos o grande plano da redenção, que percebamos nosso alto privilégio como filhos de Deus e que andemos diante dele em obediência com ações de graça.
A verdade de que Cristo está voltando deve ser mantida perante cada mente. Evangelismo, página 220. Que pedido deve ser incluído em nossas orações? Apocalipse 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, devemos sempre pedir ao Senhor em nossas orações o cumprimento da promessa da volta de Jesus. Esse deve ser o nosso maior anseio, a volta de Cristo para nos salvar desse mundo de pecado, desse mundo corrupto. E então receberemos as bênçãos do Senhor na nossa vida, a vida sem pecado, sem morte, sem dores, uma vida eterna, num novo lar, num novo céu, numa nova terra. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe para isso, que possamos compreender a sua palavra, que o Santo Espírito possa nos dar, então, a sabedoria. Que a graça de Jesus possa estar em nossos corações. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.